Queremos trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E a palavra de hoje está em Marcos, capítulo de número 15, verso de número 21, que diz assim: Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. A Bíblia diz nesse texto que estava sendo ali acontecendo o momento da crucificação. Jesus estava indo para o Calvário, levando a cruz e sendo açoitado, pelos soldados ali que estavam exercendo aquele julgamento sobre Jesus ali. E a Bíblia diz que naquele instante de dor, de agonia, de aflição em que Jesus estava vivendo, sendo açoitado, já tinha sido açoitado, e ali toda a cena que você já conhece, a descrição aí. A Bíblia diz que naquele momento estava ficando insuportável. O texto não descreve que Jesus tenha caído, mas os soldados entenderam que ele não estava mais aguentando levar aquela cruz, devido às próprias feridas que já estava fazendo com que ele perdesse sangue naquele dia. E então os soldados viram um homem, diz o texto, um certo homem de Cirene, chamado Simão. Algumas traduções vai dizer Simão Cirineu. E ele é o pai de Alexandre, Aqui o Marcos vai dar uma referência de quem é ele, pai de Alexandre. Ele é o pai de Rufo. E ele passava por ali, chegando do campo. E eles forçaram ele a carregar a cruz. Veja que Simão entra num cenário, entra na história. Lucas não vai dar muitos detalhes também sobre quem é esse Simão, não vai muitos detalhes de quem é esse homem, mas apenas que ele entra na história, uma pessoa improvável, alguém que você não daria nada, não diria nada quem é esse homem, por que esse homem aparece aqui, o que acontece com ele depois daqui. E aí você percebe que esse homem está no meio de um processo, passando por situações e algo que talvez ele nunca imaginou na vida dele que ele havia de passar. E eu quero dizer a você que toda a nossa vida, tudo que acontece conosco é um processo. Há um propósito de Deus maior para a nossa vida e há um processo para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem estabelecido para nós. Talvez você que está aí agora me ouvindo, come farinha, por exemplo. Você não come a farinha, ela não dá dessa forma, ela não aparece desse jeito, ela passa por um processo. Então você vai pegar aí o aipim ou a mandioca, na roça, e ali você vai plantar, esperar mais ou menos uns 12 meses, depois vai levar para a farinheira, vai ali fazer todo o processo da transformação daquele produto na farinha, torrar aquilo, levar ao mercado até que chegue à sua mesa. Há um processo. Você quer fazer um bolo, então você vai lá comprar os ingredientes, monta tudo aquilo para que possa acontecer. Na vida do ser humano não é diferente. Nós também passamos por processo. E os processos que nós passamos, às vezes a gente não consegue entender, mas esses processos visam transformar a nossa vida. Nos transformar para que nós possamos alcançar o propósito, para que nós possamos chegar àquilo que Deus designou que nós possamos ser. Aquilo que Deus estabeleceu como meta, como alvo, como projeto de vida, como projeto para o nosso ministério, para o nosso chamado. E uma das primeiras coisas que você precisa atender é que há um propósito por trás de todos os processos que nós passamos. Você precisa entender isso. Há um propósito, há uma razão pela qual nós estamos vivendo o que estamos vivendo, o que estamos passando. Veja o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, verso 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Então tudo que Simão passou, tudo que esse homem está vivendo, havia um propósito da parte de Deus. Havia uma razão por que isso estava acontecendo. O porquê que Simão chega no momento em que Jesus está. Ele não sabia a razão
do que estava acontecendo. Quem sabe ele deve ter ficado muito chateado a princípio, né? Rapaz, entrei numa fria por causa desse Jesus, né? Imagine ele chegando ali dizendo, gente, eu tô chateado, a primeira vez que eu tenho um encontro com Jesus é para carregar a cruz dele. Então assim, talvez você não está entendendo o que está acontecendo com você. Por que você está passando pelo que você está passando? Por que você está enfrentando o que você está enfrentando? Mas há um propósito de Deus para que você possa alcançar nesse processo. Há um propósito por trás desse processo, há um método, né? Às vezes se você, na época de criança, via seu pai fazendo alguma coisa, você ficava perguntando, pai, tá fazendo o quê? Por que tá fazendo assim? E aí você não está entendendo, mas quem está trabalhando naquilo, quem está manipulando, né, a ferramenta, está manipulando a massa, quem está manipulando o que está sendo feito, né, está ali nas mãos, trabalhando, fazendo, sabe o objetivo onde quer chegar. E talvez você que está me ouvindo agora não sabe o porquê que você está enfrentando ou passando tudo que você está passando na sua vida. Mas eu quero te dizer nesta manhã, faz parte de um processo. Faz parte de um processo de Deus para que você chegue ao propósito que Ele tem estabelecido para a sua vida. Deus pode transformar você, Deus tem um plano maior por trás de tudo isso. Você crê nisso, meu querido? Então a palavra vai dizer assim que eles o forçaram a carregar a cruz. Ele não estava entendendo nada. Por que eu estou carregando essa cruz? Por que me colocaram nessa? Que fria que eu entrei. Cheguei na hora errada, né? E aí Simão está vivendo um momento da história que ele não está entendendo a sua vida. E ainda você vai ver que Simão, ele estava em movimento. O texto diz, saindo do campo, vindo do campo. O livro, né, um extra bíblico conhecido como O Fazedor de Cruz, este livro ele apresenta Simão aí como um carpinteiro, alguém que trabalhava também fazendo cruz. Ele trabalhava nessa profissão, imagine aí, ele tem que agora se deparar com uma situação, alguém que está em movimento, trabalhando, agindo, né? Não estava ali parado por acaso, está passando ali naquele momento, chegando do campo, chegando do seu trabalho, e acontece algo lhe surpreende, algo acontece com a sua vida. É o que diz o texto. Então talvez você nesse momento está aí se perguntando por que eu passo por tudo isso, sou uma pessoa tão trabalhadora, sou uma pessoa tão guerreira. E eu quero dizer para você que nada acontece na vida de quem não trabalha, de quem não faz nada. É na sua vida mesmo, você que lida, você que trabalha, você que luta, você que está no dia a dia. Deus chama pessoas ocupadas, pessoas comprometidas, pessoas com responsabilidade para que possam fazer algo maior, algo grande para a glória do nome do Senhor Jesus. Simão não estava entendendo por que ele estava passando por aquilo. E aqui é uma lição de Deus para você. Diz o Lucas capítulo 23, verso 26, diz assim: enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e o colocaram a cruz às costas dele, fazendo ele carregar a cruz após Jesus. Ele não carregou sozinho, carregou com Jesus. O que eu quero dizer com isso é que tudo que você está passando, Deus está utilizando também a sua vida para aliviar a vida de alguém. Simão não sabia, mas ele estava aliviando aquele peso que estava sobre o ombro de Jesus. Ele nem sabia que ali talvez era o Filho de Deus, não tinha nem conhecimento de quem era aquele homem. Ele nem sabia que aquele homem estava carregando os pecados de outras pessoas, aliviando a vida de outras pessoas. E Simão está fazendo o mesmo, aliviando aquele peso que estava sobre o ombro de Jesus. E às vezes as situações que nós passamos na nossa vida, porque Deus quer nos utilizar para que nós possamos ser alívio para a vida de outra pessoa. Sabe, essa experiência que você está vivendo, esse momento que você está vivendo na sua vida, esse momento que você está enfrentando na sua vida, é um momento de alívio, é um momento de servir a alguém, de servir a um propósito maior, de servir a alguém que está precisando de um milagre, de uma palavra amiga, de uma cura, de um abraço. E você chega naquela hora, você cai numa situação em que você não imagina que você está ali por uma razão, você está ali por um propósito. Você está ali porque Deus quer te utilizar para que você também seja alívio para a vida de outra pessoa. Às vezes você vai parar dentro de um hospital
E aí quando você está ali naquele hospital, você encontra uma pessoa e você fala: rapaz, eu encontrei alguém que estava numa situação pior do que eu. E quando eu comecei a conversar com aquela pessoa serviu de alívio. Às vezes você está na fila desempregado, né? Tentando conseguir um emprego. E aí você encontra alguém que está também naquela mesma situação. Que aí de repente ouve uma palavra sua e consegue se motivar. É, meu amigo. Às vezes você está conversando com alguém quando você vai tentar resolver o seu problema. E de repente você começa a resolver o problema de outra pessoa. Você é alguém que está servindo a alguém, sendo útil para a vida de alguém. Então que nesta manhã, meu querido, você possa ser bênção de Deus para a vida de outras pessoas. E aí, a gente conclui essa palavra dizendo que você talvez não está entendendo agora o que você está passando. O imediato, o que está acontecendo hoje, você não está entendendo. Mas você precisa entender, compreender hoje que há um propósito e há algo maior a longo prazo que Deus está fazendo na sua vida. Deus está te preparando, te moldando para que você possa viver algo de Deus lá na frente. Olha o que diz Romanos capítulo 16, versículo 13. Saúdem a Rufo, eleito do Senhor, a sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Marcos diz o quê? Que Simão era pai de Alexandre e de Rufo. O apóstolo Paulo está dizendo: ó, saudem, dê saudação aí, cumprimentem, né? Dê a paz para Rufo, um eleito, a sua mãe, que tem sido uma mãe para mim também. Então veja que esta família alcançou salvação. Essa família alcançou salvação. Rufo, Alexandre, não tinha ideia que um dia o pai ia ter essa experiência. O pai não sabia que teria a experiência com Jesus desta forma. Mas lá na frente, no futuro, essa família foi alcançada pela graça de Deus. Estava carregando de certa forma uma cruz que pertencia a ele também. Talvez mais tarde ele disse: se eu soubesse, eu teria me esforçado mais e até ajudado a carregar mais. Eu tinha chegado mais cedo naquele lugar para estar ali preparado para ajudar a carregar. Porque no momento ele não entendia o propósito, mas depois ele entendia. Ele estava entendendo o propósito. Então é isso que eu estou ministrando ao seu coração. Hoje você não está entendendo nada do que você está passando, do que você está enfrentando. Essa enfermidade, essa doença, esse momento de desemprego, essa confusão aí com que você se envolveu. Deus vai lhe tirar dessa. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, volte para a presença de Deus. Se humilhe diante do Senhor Jesus Cristo, porque a graça de Deus, ela vai alcançar a sua vida. Veja o que diz, por exemplo, onde alguns estudiosos apontam Simão aqui, o Simão aqui, citado como Simão, conhecido como Níger, chamado de Níger. Os estudiosos dizem que esse Simão aqui é o Simão Cirineu, que a palavra Níger em algumas traduções aparece como Simão chamado de negro. Se você vai encontrar lá na Bíblia, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Se você ver várias versões, vai dizer aí, ó, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Quem eram esses profetas e mestres? Barnabé, Simão, chamado de Níger, ou negro, conforme algumas traduções, Lúcio de Cirene, Manaém, que foram criados, né, com Herodes, o tetrarca, e Saulo de Tarso, que estava lá. Então, observe que aqui está a presença desse homem. Conforme aponta alguns estudiosos, que ele é o Simão, que estava entre os mestres, ensinando a palavra de Deus. No dia que ele estava carregando aquela cruz, ele não imaginava que ele estaria na fileira daqueles que foram chamados para ensinar o reino e a palavra de Deus. Ele não entendia o que estava para acontecer. E talvez você também não está entendendo o que está acontecendo na sua vida hoje. Agora, nesse momento, você não tem nem ideia do que é que está acontecendo com você. Mas eu quero te dizer, eu quero profetizar para você. Comece a buscar de Deus a direção e compreender o que está por trás de tudo isso.
Então aprenda que você está vivendo um processo. Aprenda isso, você está no meio de um processo. E esse processo vai te levar a um propósito maior. Tudo isso é para que você possa viver essas experiências e viva o propósito de Deus no futuro. Aprenda também que tudo isso que está acontecendo com você é para você aliviar a vida de alguém. Simão aliviou a vida de Jesus. Ele ajudou Jesus a carregar aquela cruz. Jesus estava ali também aliviando os pecados dos homens, tirando, carregando o pecado da humanidade, representando os homens naquele momento. E talvez você não está entendendo, mas tudo isso que você está passando serve para que você abençoe a vida de outras pessoas, para que você abençoe a vida de outras pessoas, para que pessoas, vidas, sejam alcançadas por você. E por último, compreenda isso. Você não entende o que está acontecendo agora. Hoje você não tem ideia do que está para acontecer. Mas no futuro, está Paulo aqui falando, olha, dê saudação a Rufo. Dê saudação aí à mãe dele, que para mim é uma mãe também. Fazia parte da igreja. Depois ele vai aparecer em Atos dos Apóstolos, Lucas escrevendo que Simão estava lá também. E os estudiosos apontam esse Simão aqui como o Simão, né, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Deu para entender? Então você não está compreendendo nada. Você não está entendendo nada que está acontecendo na sua vida. Mas saiba que há um propósito. Deus lhe escolheu para um propósito. Alexandre, Rufo, essa família, Simão, eram pessoas improváveis, que jamais alguém diria que estaria em algum momento na história. Mas do nada, Jesus faz tudo. Faz acontecer um grande milagre na vida deles. Essa mensagem vai ficar aqui no nosso canal no YouTube. Vamos deixar no YouTube, vamos deixar no Facebook, no Instagram. Está sendo ministrada hoje ao seu coração e eu quero que você curta, compartilha, né, se inscreva aí nas nossas redes sociais e seja abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe com essa palavra.